Graça e paz, amados irmãos, boa tarde. Eu me chamo Wendel e você está no canal O Santo de Israel. Seja bem-vindo. Amados irmãos, eu trago uma palavra nesta tarde para a nossa meditação, que se encontra em 1 Timóteo 6:10. Vamos lá? Vamos meditar junto? Que fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, nós sabemos que nós vivemos num mundo capitalista. E nesse século XXI, como os outros passados também, o dinheiro tem sido adorado. Tem sido cada vez mais venerado e tem sido posto no lugar de Deus. As pessoas têm adorado o dinheiro, a sua posição financeira, seu status, sua posição na sociedade. E quanto mais a pessoa tem, mais ela alcança destaque e reconhecimento. Nesse século XXI, ao qual nós temos bilionários e bilionários pelo mundo afora. Nunca tivemos tanto bilionário como nesse século XXI. Grande fortuna, grandes impérios, né? Que pode ser estendido de geração em geração, em geração em geração, em gerações e gerações, né? Patrimônios acumulados a perder de vista. Mas essas pessoas que muitas vezes confiam no dinheiro, que fazem do seu dinheiro o seu Deus, elas não têm paz, elas não têm a tranquilidade de deitar a sua cabeça numa cama e descansar. Muitos deles vivem à base de comprimido, vivem à base de drogas, não conseguem relaxar com medo de perderem a sua fortuna na bolsa de valores, de os ladrões roubarem, minarem, de políticas monetárias desvalorizarem seu dinheiro, uma nova moeda. Tudo isso, a pressão ao qual esse Deus que ele escolheu para adorar, exerce sobre ele um jugo pesado. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos que a corrupção e o amor ao dinheiro tem matado milhões e milhões de pessoas mundo afora. Principalmente nos países pobres, que são explorados pelos países ricos. Políticos de países pobres, assim como o nosso, assim como o Brasil, na sua maioria são corruptos, só pensam em si mesmo, são avarentos, egoístas, e desviam os recursos que eram para os necessitados, que mais dependem do serviço público. Mas, meus amados irmãos, o texto que Paulo nos relata na sua carta a Timóteo, ao qual o Espírito Santo o revelou e passou para ele, não fala sobre pessoas ímpias. Pessoas ímpias que não temem a Deus. Mas vem nos falar de pessoas que serviam a Deus, que amavam Jesus Cristo, que estavam na fé, no caminho do Senhor e se desviaram por amor ao dinheiro. Abandonaram a fé, abandonaram o primeiro amor, abandonaram o Senhor Jesus para seguir a outro Deus, a Mamon. Em outros textos, o Bíblia diz que farão de vós negócios por amor ao dinheiro. E o dinheiro, quando entra no coração do servo de Deus, ele passa a fazer a divisão. E o coração que era para ser somente do Senhor, agora tem outro dentro de si. Mas o Senhor, ele não dá a sua glória a ninguém. E nós vemos hoje em dias, irmãos, nesse século XXI, ao qual aguardamos a volta do Senhor Jesus, que muitos têm andado pelos caminhos, têm se desviado. E não conseguiram perceber, e acham que ainda estão com Deus. Nós vemos pregadores que outrora pregavam o verdadeiro evangelho, o evangelho da renúncia, o evangelho da porta estreita, o evangelho de tesouro no céu, das coisas celestiais, de Deus, do amor a Deus, o amor às coisas do Senhor, às coisas santas, o temor do Senhor, se desviaram. E agora seguem o evangelho do dinheiro, o evangelho criado no inferno, se venderam a Satanás pelos bens dessa terra. E tem vendido também o rebanho de Cristo. Por quê? Por amor ao dinheiro.
E Paulo diz que muitos nessa cobiça se desviaram e se transpassaram com muitas dores. E muitos desses homens e mulheres de Deus que outrora pregavam a sã doutrina, o evangelho puro, têm se transpassado. As suas almas caminham longos passos para a perdição eterna, mas eles não têm se apercebido disso. Têm se comportado como Judas, que andava com o Senhor, que estava com o Senhor durante todo o seu ministério, mas não conhecia a Cristo e não se converteu verdadeiramente. E na primeira oportunidade que ele teve, vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Meus amados irmãos, nós vemos hoje que pregadores só querem ministrar se receberem cachês. Cantores gospel só irão louvar o Senhor, entre aspas, dito louvar a Deus, se receberem. Mas a palavra de Deus nos diz que de graça recebeste, de graça dai, que ajuntai tesouro no reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem, nem os ladrões minam. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Mas nós vemos, irmãos, imperar na maioria das igrejas de hoje a teologia da prosperidade. A teologia em que Deus ele quer te dar um carro importado, ele quer te dar uma mansão, ele quer te dar um bom emprego, ele quer te dar uma posição social, e que Deus, você tem que dar para ele, para depois ele multiplicar e você receber mais e mais. Deus não é contra a riqueza, mas Deus é contra o amor ao dinheiro, a ganância, a falta de misericórdia, a falta de amor ao próximo, a usar o dinheiro como instrumento de bênção, não de maldição. Deus não tem nada contra os ricos, mas aqueles ricos que temem a Deus e não confiam no seu dinheiro, na sua posição social, que põem a sua riqueza em favor do reino de Deus, mas aqueles avarentos que fazem do amor a dinheiro, que é a idolatria, o seu Deus, idolatram o dinheiro, idolatram a sua posição social, esses certamente estão fadados à perdição eterna, se não se arrependerem. E cada vez mais, nas igrejas de hoje, o Senhor Jesus tem ficado de fora. O Espírito Santo de Deus não acha mais espaço nos corações para atuar, porque foi introduzido o culto ao bezerro de ouro. Deixar o culto ao Senhor para adorar o bezerro de ouro. Adorar a posição financeira. E Satanás tem se alegrado, tem convencido a muitos que é melhor receber a sua coroa aqui e agora, de que esperar a coroa da vida eterna, que o justo juiz nos dará naquele dia. Muitos têm trocado a sua coroa por uma coroa de lata, por um prato de lentilha. Sim, amados irmãos, por incrível que pareça, é o que tem acontecido hoje em dia. Homens que outrora eram de Deus, têm se transpassado nessa cobiça. Levitas que outrora eram de Deus, têm se transpassado. E o difícil é que eles acham ainda que Deus tem se agradado deles, que tem feito a obra de Deus, que tem ganhado milhares e milhares de almas para o reino de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz o que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eles têm entrado pelo caminho de Balaão, o caminho do dinheiro, vendido seus ministérios assim como Balaão vendeu. Aleluia. Então, meus amados, que o Senhor possa nos dar um coração puro, um coração contrito, um coração em qual
Nós nos contentamos naquilo que nós temos. Não em loucas cobiças, em avarezas, em ajuntamentos de riquezas nessa terra, mas façamos obra de justiça para que haja depósito no banco celestial, haja depósito no banco lá do alto, onde ladrões não minam, nem a traça nem a ferrugem corrói. Isso que é importante. Não que as nossas obras vão nos salvar, não, porque somos salvos pela graça. Mas precisamos ter boas obras para demonstrar que verdadeiramente somos filhos de Deus, pois a palavra de Deus diz que pelos frutos conhecerei a árvore. Por isso, meus amados, que Deus nessa tarde possa te abençoar em Cristo Jesus. Ficamos atentos e não nos deixemos ser transpassados pela essa cobiça de termos aqui nessa terra, porque estamos aqui de passagem, somos forasteiros neste mundo, aleluia. A nossa morada é regiões celestiais, é o céu de Cristo Jesus, amém? Que Deus em Cristo te abençoe nessa tarde, em nome de Jesus, amém.